Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Você já me conhece, eu sou Iago Martins, você me conhece aqui do canal e eu tô com a presença mais uma vez de Guilherme Nunes. Bem, eu sou professor do Descomplicando o Grego Bíblico e monitor no Teologia Descomplicada, ambos cursos do Instituto Schaefer do 2 Dedos de Teologia. Esse é o primeiro vídeo de um mini curso que a gente está desenvolvendo sobre falácias exegéticas. A gente vai falar nesse curso sobre metade do primeiro capítulo do livro do Carson. Nesse vídeo a gente vai apresentar 7 falácias exegéticas, as 16 que Carson mostra no seu vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, a gente mostra as outras falácias de vocabulário que ele constrói no primeiro capítulo da sua obra. Exegese é a parte da teologia que lida com interpretação bíblica, lida com a gramática do texto e essencialmente com a língua original, que nós temos tanto o grego, o hebraico e algumas partes da Bíblia em aramaico. Um dos grandes desafios na interpretação bíblica é lidar com as palavras do texto, o significado dessas palavras, qual é o sentido que elas empregam. E um dos motivos para essa dificuldade diz respeito ao fato de que o grego é uma língua morta, o fato de que nós estamos lidando com uma língua que nós não temos mais um falante vivo, então nós temos que depender essencialmente de dicionários e de como essa palavra ou essas palavras que formam o Novo Testamento eram usadas no texto ou no período helenístico no qual o Novo Testamento foi escrito. Foi aí que, em 1984, um dos maiores teólogos da história do mundo, D.A. Carson, publicou um livro chamado Falácias Exegéticas. Foi publicado em português em 1992, sob o título A Exegese e Suas Falácias, e então republicado com o título pelo qual ele é mais conhecido hoje, Os Perigos da Interpretação Bíblica, que é onde Carson estabelece uma série de categorias de falácias exegéticas que são muito comuns no nosso processo de entendimento do grego bíblico. Uma falácia diz respeito, essencialmente de maneira básica, ao fato de quando eu uso um argumento ou eu uso a linguagem, eu uso de maneira indevida, apesar de parecer muito lógica para quem está falando ou para quem está usando ou fazendo algum tipo de pesquisa dentro do texto. Os alunos de grego, geralmente, ou mesmo não sendo um aluno de grego formal, ele sempre está tendo algum contato com pregações que usam alguma coisa de língua original. Então nós temos visto canções no mundo evangélico que usam palavras do grego. Nós já vimos alguns tipos de pregações, até de pessoas de boa índole, usando o texto grego, palavras do grego, para trazer para uma pregação e às vezes usar de uma forma inapropriada. Às vezes usar ela como se fosse um momento alto do sermão, uma pepita de ouro, dizendo no grego isso significa, no grego essa palavra significa, e assim trazendo na verdade ali um uso inapropriado dessa palavra, ou seja, uma falácia exegética. O problema é que o conhecimento introdutório de grego muitas vezes leva o cristão bem intencionado a repetir uma série de erros que são muito comuns no primeiro contato com um idioma novo. E no processo de exegese do Novo Testamento, acaba que essas falácias exegéticas se repetem por falta de compreensão da estrutura da linguagem. Então acontece que, no primeiro contato com o grego, que é o contato mais comum que as pessoas têm com essa língua, muitos vícios acabam corrompendo o processo de aplicação do idioma novo ao sermão. Muito grego, certo, vai te ajudar a se tornar um bom exegeta. O pouco grego deveria te deixar um pouco assustado, um pouco temeroso, cuidadoso, porque usar pouco de uma língua nova no processo de aplicar a palavra de Deus à igreja é algo um tanto arriscado. O nosso objetivo durante esse curso é basicamente lhe ajudar em 2 sentidos. O primeiro é lhe ensinar de forma direta essas falácias. Nós vamos passar de uma forma mais panorâmica entre elas, você pode se aprofundar depois, mas um outro objetivo não é tanto que, mesmo que você não vá usar isso, o grego, algum tipo, mas você vai ter material para fazer avaliações críticas de argumentos que você venha a ouvir, tanto em canções ou em pregações. Se você tiver mais interesse em conhecer grego a partir do zero, o Simplificando o Grego Bíblico é o nosso curso em que eu e Guilherme Nunes damos aulas totalmente online de grego para quem quer do zero, do nada, chegar a ter um conhecimento intermediário até o começo do avançado ali de grego. Então vamos lá. As falácias que nós vamos ver aqui se chamam falácias de vocabulário, falácias que envolvem palavras. Você com certeza sabe o que é uma palavra, nós estamos usando palavras aqui para se comunicar. E nós vamos então listar para você as principais falácias
de vocabulário que o Carson lista em seu livro. Por que é que a gente vai focar em falácias de vocabulário? As falácias de vocabulário são metade do livro do J. Carson, são 16 falácias, a gente vai olhar para cada uma delas no vídeo de hoje, te ajudar a não cometê-las no sermão e a não cair nelas ao ouvir esse tipo de falácia sendo cometida. E a gente foca nelas porque os outros tipos de falácia, como as falácias gramaticais, as falácias históricas e de pressupostos e as falácias lógicas, que também aparecem no livro, elas são muito mais complexas. É o tipo de falácia que geralmente é cometida porque tem mais conhecimento de grego. Geralmente são eruditos, são pessoas que já tiveram um bom acesso ao conteúdo e que em temas mais profundos acabam cometendo certas falácias. As falácias comuns no nosso exercício de grego geralmente são falácias de vocabulário. São as falácias que geralmente são cometidas pelos que começam a estudar grego bíblico, e elas por si só já são muitas, então já dá um vídeo bem longo. Se vocês gostarem desse vídeo, desse tipo de conteúdo, a gente pode voltar aqui com a segunda parte desse mini curso para falar sobre outros tipos de falácia exegética. 3 pressupostos importantes antes da gente entrar nas falácias de vocabulário. O primeiro diz respeito aos sentidos que uma palavra pode ter. Dentro da linguística nós temos 2 escolas, uma chamada polissemia e outra chamada monossemia. Na polissemia, uma palavra ela é vista como tendo vários sentidos. Uma palavra como banco, por exemplo, pode ter o sentido de banco de sentar ou um banco financeiro, um banco de sacar dinheiro. A palavra manga, por exemplo, também ela pode ser uma manga de camisa ou uma manga fruta. Então perceba que uma palavra ela possui vários sentidos. A escola que trata isso e estuda essas palavras é uma escola relacionada a esse termo polissemia. Agora existe uma outra escola mais moderna que fala do termo monossemia. Eles vão dizer que algumas palavras elas não têm vários sentidos. O que na verdade elas possuem é variação contextual. É dentro desse contexto elas podem não ter um outro sentido, elas apenas vestem um tipo de outra roupa para poder ser adequada àquele contexto. Uma palavra que nós podemos tomar como exemplo é a palavra água. Nós olhamos para essa palavra, ela não possui vários sentidos. Ela pode ser usada em vários contextos, tanto metafóricos como não metafóricos. Aqui no Ceará a gente usa a expressão falar água, né, como quem está falando nada que tenha realmente substância. Então a palavra água ela já é mais monossêmica. Acima dessas disputas, o que nós precisamos ter aqui no curso básico é que toda palavra deve ser vista dentro do seu contexto. Então, primeiro, existem palavras que têm sentidos, vários sentidos. Segundo, toda palavra deve ser vista dentro do seu contexto. Terceiro, nós devemos ter muito cuidado ao usar os dicionários. Tendo em vista que o dicionário ele vai te dar um sentido ou outro sentido, mas cabe a você fazer uma análise contextual. A gente comenta muito disso nas nossas aulas com os nossos alunos de grego, que o primeiro contato que alguém tem com o grego geralmente é o contato do, no original, esta palavra significa. Que é você ir em um léxico e você descobrir que aquela palavra tem alguns outros significados e você simplesmente repetir isso. Mas até nesse processo simples de contato com a língua, há muitos problemas que podem se manifestar no esforço por entender e explicar o Novo Testamento. Essas falácias de vocabulário são fundamentalmente esses tipos de falácias que estão relacionadas a palavras específicas no grego. E a gente vai olhar para cada uma delas agora no nosso mini curso de falácias exegéticas do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. A primeira falácia é a chamada falácia de radical. A falácia de radical é a pressuposição de que o significado de uma determinada palavra está vinculada à sua forma, aos seus componentes ou à sua etimologia inicial. É a ideia de que eu posso pegar uma palavra, partir lá ao meio, encontrar os pequenos componentes daquela palavra e então chegar ao significado dela. Já deve ter ouvido várias vezes em alguns cultos dizendo: a palavra tal, na sua raiz tem isso, logo o significado dela depende da sua raiz de alguma forma. Um exemplo que nós podemos dar é a palavra apostoléu. Sim. Que no grego é eu envio. E quando nós vamos estudar o substantivo dessa palavra, nós olhamos que apóstolo, então, significa aquele que é enviado. Tendo em vista que na forma verbal, apostoléu é eu envio, então apóstolo seria aquele que é enviado. Só que essa relação ela não é apropriada. Não é porque a forma verbal significa uma coisa, tem aquela raiz de enviar, que a sua forma de substantivo ela vai ter, então, o mesmo significado. Por exemplo, a ideia de que vem o outro consolador, não é? Ou outro advogado, paracletos, com referência ao Espírito Santo em João 16. Alguns olham para esse paracletos, no grego, vão dividir para e kletos e dizer que não,
Paracletos é aquele que é chamado para estar do seu lado, o que é uma tentativa errada de usar uma radiciação, uma fragmentação da palavra para achar o significado da palavra. Ou mesmo eclésia, não é? Eclésia, a igreja é aquela que é chamada para fora, quando na verdade a eclésia não tem esse significado, ele tem um significado natural, que é o significado de assembleia. Você pode até dar um significado contextual, havia assembleias políticas e tal, mas quando você quebra a palavra e tenta contar significado, quebrando a palavra, olhando para a raiz da palavra, você comete uma falácia de radical. A melhor forma, por exemplo, é evitar isso. É ir para o dicionário e tentar entender os sentidos dessa palavra como um todo. Um dos exemplos que o Cássio cita muito interessante é a palavra rúpetes, que é uma palavra, quando Paulo fala em 1 Coríntios 4:1, que ele diz, nós somos servos de Cristo. Traduzido muitas vezes como nós somos ministros de Cristo. Essa palavra, em muitos comentários, essencialmente ou principalmente no comentário de William Barclay, é afirmado que ela é uma composição de duas partes. Uma envolvida com rupó, a preposição, e outra epetes, que é uma ideia que vem da mesma raiz de remador. Ou seja, alguns entendem que essa palavra significa, repetes, não ministros, não servos, mas alguém que ficava no fundo do barco de um navio e ficava ali remando, ajudando a remar. Então, eles traduzem essa palavra como um subremador. Era como se Paulo estivesse falando. Portanto, os homens devem nos considerar remadores de Cristo, subremadores, aqueles que apenas estão do lado de trás, lá no fundo, ajudando a remar. Bem, é bonito, parece ser assim até emocionante, dá até para chorar, mas infelizmente isso é uma falácia. Por quê? Primeiro, no grego clássico, essa palavra ela não é usada dessa forma. Dentro do Novo Testamento, nós vemos também que essa palavra não tem sido usada dessa forma. Não existe esse sentido de onde rúpetes significa um subremador. Ao contrário, ela parece muito com as palavras em geral para diáconos, por exemplo, e ela é sempre usada no mesmo sentido de ministro, de servo. Ou seja, quando você pega uma palavra e você começa a ler um comentário, que ele começa a dividir essa palavra e dá o significado pela soma das suas partes, corre porque isso é uma falácia. É perigoso ir por esse argumento. Pensa no português, não é? Se a gente fizesse isso para analisar palavras em português, né? Um amigo meu mandou uma piada uma vez dizendo que a Yahgo, né? Yah vem de já, né? Yahvé, né? Go é no inglês vai, né? Então Iago, meu nome seria Jeová vai, sei lá, uma coisa assim. Né? E em tese, a gente fala isso brincando, mas em qualquer idioma isso seria uma coisa sem nenhum sentido. Como se guarda-chuva significasse alguma coisa que guarda-chuva. Então o guarda-chuva tem um sentido de guardar as gotas. Não, guarda-chuva tem um significado por si só, não é? Em guarda-roupa faz sentido, você está guardando a roupa, mas guarda-chuva já não faz, não é? Você é guardado da chuva, não tem como fazer essa relação direta, mesmo em palavras compostas. Agora, quando você pensa em palavras não compostas, é mais absurdo ainda. Você pensa em, sei lá, coração, é a cor em ação, sabe? Você não pode fazer essa divisão. A própria palavra entusiasmo em português, né, vem de theos, entusiasmo, esse theos, sobre entusiasmo seria Deus dentro de mim de alguma forma. Ou seja, essa palavra teria o significado de receber uma entidade divina ou demoníaca sobre si, e isso lhe motivaria. Veja, você pegar as palavras e parti-las ao meio para achar significado nesse processo não é uma forma confiável de se analisar línguas em nenhum idioma, inclusive no grego bíblico. Existe uma discussão no livro do Carson, dentro dessa falácia de vocabulário, que diz respeito à palavra ekpalo. O Carson argumenta que esse é um dos exemplos onde a junção das palavras faz sentido, que é ek, vem da preposição que é para fora em direção, e balo, que seria a ideia de arremessar. Só que esse exemplo do Carson, ele também pode ser considerado hoje, no advento linguístico, uma falácia. A gente respeita aí, aqui é um olhar crítico para o livro, e talvez a gente está fazendo aqui uma espécie de review crítico até, onde por que o Carson dá esses exemplos, e nesse exemplo ele fala que a junção da palavra faz sentido. O que nós temos hoje, em alguns livros mais da linguística moderna, é que ekbalo, essa junção, ela pode até fazer sentido, mas é a junção toda da palavra que realmente deve ser analisada, não as suas partes. A impressão que eu tenho é que o Carson quer dizer que faz sentido como uma coisa fortuita. Não é? Por que é que faz sentido? Porque o significado decomposto é igual ao significado da palavra de forma completa. Então acaba que deu sorte de você decompor e significar a mesma coisa. Mas é uma coisa que deu sorte, é aleatório, não é uma coisa que justifica todo esse processo de análise linguística. A segunda falácia que o Carson coloca é o chamado anacronismo semântico. O anacronismo semântico
é a falácia em que uma definição tardia de uma palavra acaba sendo usada de forma retroativa em uma literatura anterior. Ou seja, eu pego uma palavra bíblica e eu pego um significado de séculos mais à frente e tento aplicar esse significado naquilo que está sendo lido na própria intenção do autor original. Um dos exemplos clássicos que até o próprio Cássio cita é Romanos 1,16, quando diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder, dunamis. Que aí alguém vai dizer, então dunamis pode ser interpretado como a nossa palavra atual, dinamite. Então a palavra de Deus é poder, é dinamite, ela destrói, ela acaba, ela, enfim. E isso é uma falácia. Um exemplo clássico da falácia de anacronismo semântico. Existem falácias muito sérias, até mesmo com relação a sangue e coisas assim. O sangue de Jesus, o sangue tem certas propriedades. E essa falácia é levada em níveis muito maiores, não só para falar diretamente do significado das palavras, mas até das ideias postas pelos autores. Como se o autor bíblico tivesse conhecimento das mesmas coisas que nós temos em níveis científicos sobre o sangue, no seu esforço de imprimir significado àquilo que ele está dizendo. Quando a Bíblia fala o sangue de Jesus, não está pensando nas suas propriedades químicas. É um termo para falar do sacrifício sangrento e violento de Jesus por nós. Não essencialmente de que existem propriedades no sangue que nos purifica de todo o pecado. Então é tentar transpor um significado moderno para uma palavra que tem o seu sentido antigo. Por que a palavra dunamis, por exemplo, ser usada nesse sentido de dinamite é equivocado? Ora, porque poder de Deus é o poder para construir, é um poder de fato positivo, ele ressuscita Jesus entre os mortos. Ele não vem na ideia de dinamite, que seria de destruir coisas. Ao contrário, a palavra é usada para falar da ressurreição de Jesus. Você cria um imaginário diferente. Esse é o grande problema da ilustração. Quando a gente faz ilustrações apressadas, nesse sentido, cometendo essas falácias, a gente corre o risco de gerar um imaginário diferente de quem ouve. Paulo está usando uma palavra que quer gerar um imaginário positivo, pacífico até. É um poder, mas é um poder que ressuscita. Enquanto a ideia de dinamite traz a ideia de algo estrondoso, de algo barulhento, de algo que destrói, não é? Qual é o imaginário que está sendo gerado no coração, na mente daquele que ouve essas argumentações, se você estiver usando imagens completamente diferentes, através de anacronismo semântico? Uma terceira falácia, que também é um pouco próxima dessa que a gente lidou, é a falácia da obsolescência semântica. É uma falácia onde o intérprete aplica um significado obsoleto de uma palavra. Ou seja, é a versão contrária do anacronismo semântico. Se no anacronismo você pega um significado futuro e traz para o passado, na obsolescência você pega um significado passado e traz para o futuro. Um exemplo, ainda que um pouco disputado, que o Carson cita, é a palavra kefalé, que no período clássico significava ou tinha um uso de fonte e origem. E quando ele é usado nos escritos bíblicos, a ênfase dele, ou o significado dele, seria de cabeça. Alguns querem usar kefalé no Novo Testamento como fonte, como tendo seu significado prioritário de fonte, mas o que o Cássio aponta é que esse significado de fonte e origem dentro da era bíblica, ele já tinha ficado obsoleto, e cabeça é que seria o sentido mais apropriado. Esse é um debate muito acirrado dentro dos ambientes da antropologia bíblica sobre a relação entre o homem e a mulher. O homem é o kefalé da mulher. Então ele é o quê? Alguns vão argumentar que é fonte, é a origem, porque Deus criou a mulher a partir de Adão. Agora, essa é possivelmente uma obsolescência semântica. Você está tomando um significado muito antigo da palavra e aplicando sobre o Novo Testamento, quando o sentido mais apropriado é o de cabeça. A ideia é que o homem é a cabeça da mulher, e não que ele é simplesmente a fonte ou a origem. Você tem todo um debate sobre antropologia bíblica baseado numa possível falácia exegética. E é bom deixar claro que muitos bons eruditos argumentam para o significado de kefalé como origem ou fonte em Efésios ou mesmo em 1 Coríntios 11. Outros argumentam que 1 Coríntios 11, onde Cristo é colocado como cabeça do homem, alguns vão falar que tem os dois significados até, tanto ele é a fonte como ele é a autoridade sobre. Então existe um debate de bons eruditos como Gordon Fee, Greg Kinnear, de um lado, de fonte e origem, do outro lado nós temos D.A. Carson, nós temos Gregory Bill e outros. Então ainda assim isso é um debate acirrado, mas é um bom exemplo para mostrar como o argumento para a cabeça pode
a ser usado apontando uma falácia do outro lado que usa origem. Um exemplo menos disputado é o da palavra mártir. A palavra mártir teve muitos significados ao longo da história grega. Começou como alguém que dava testemunho num julgamento, como uma testemunha num tribunal, até se tornar a ideia de alguém que morre por uma causa, ou que dá testemunho da sua causa com sua própria morte. Quando a gente lê mártir no Novo Testamento, a ideia de um testemunho num tribunal, ou a ideia de alguém que morreu em nome de alguma coisa. O que acaba acontecendo muitas vezes é que não, mártir significa testemunho, né? Os mártires são testemunhas. E esse é o significado mais antigo de mártir aplicado ao texto do Novo Testamento. Claro que o mártir tem um sentido de testemunha também, até porque é a mesma palavra passando por mudanças de significado. Um outro exemplo muito comum é da própria palavra profeta. O Wayne Grudem, por exemplo, vai argumentar que o termo profeta usado no Antigo Testamento muda de sentido dentro da literatura helênica no Novo Testamento, e por isso aquilo que seria equivalente ao profeta no Antigo Testamento é o apóstolo do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento seria outra coisa, porque a palavra mudou de sentido do Antigo para o Novo Testamento. Também é uma coisa muito disputada, mas também é um tipo de debate dentro dessa categoria de anacronismo ou de obsolescência semântica. Um exemplo em português muito famoso é o do pedagogo. Você estudou pedagogia na faculdade, você é um pedagogo, mas a palavra pedagogo nos tempos helênicos era aquele escravo que ia levando a criança à escola para que ela não fosse abusada no caminho ou algo parecido. Quando você se diz pedagogo hoje, você não está falando nada parecido com isso, porque a palavra mudou de significado com o tempo. O que pode acontecer é que por conta dessa história, esse background por trás da palavra, exista um apelo emocional a essa história para que ela seja usada durante algum estudo bíblico ou algum sermão. Mas veja, para que fazer tudo isso enquanto o autor está focando no sentido além daquela palavra? Ele está usando outras palavras, ele tem um trecho inteiro que ele quer que você entenda. Então cuidado com isso. Então observe, no anacronismo semântico, eu pego um significado atual e eu quero colocar numa palavra antiga. Já na obsolescência semântica, eu quero pegar um significado mais antigo e colocar naquela palavra, por exemplo, no período do Novo Testamento. Essas duas falácias, tanto uma contra a outra, precisa ter cuidado na hora de fazer essa análise. Muito cuidado para não cair nessas falácias. A quarta falácia diz respeito a apelar para significados desconhecidos ou improváveis. É uma falácia em que um significado desconhecido, improvável ou mesmo esotérico é aplicado a uma determinada palavra. Continuando com o exemplo anterior, mesmo no léxico clássico padrão, o uso de kefalé para significar fonte ou origem é um tanto raro e um tanto incerto. Segundo Carson, esse significado obscuro de kefalé só é aplicado no contexto bíblico por causa de motivos ideológicos, porque as pessoas não querem aceitar a ideia da mulher ser submissa ao marido, do homem ser o cabeça da esposa. E por isso, um significado improvável, desconhecido, até raro, seria aplicado ali. De novo, esse é um texto muito disputado, é uma falácia muito disputada. Carson dá um exemplo a partir da sua perspectiva, que eu particularmente concordo, mas é uma perspectiva de que pessoas do outro lado desse debate não vão concordar. Mas há exemplos um pouco mais comuns dentro do ambiente teológico. Outro exemplo que o Carson cita é Walter Kaiser. Ele acredita que a palavra nomos, em alguns sentidos dentro do Novo Testamento, não significam lei mosaica, mas tradições rabínicas, ou que refletem alguma espécie de tradição haláquica, ou mesmo alguma coisa referente a algum ritual dentro do templo, leis dentro do templo. Nós temos também alguns que acusam a nova perspectiva de usar algum tipo desse significado improvável para obras da lei, por conta de que eles afirmam, pelo menos em alguma parte, ou essencialmente James Dunn, de que a ergo nomos teria a ideia não de aquilo que é feito por alguém, mas essencialmente é aquilo que marca alguém como povo de Deus. Agora, já com relação à nova perspectiva, sim, esse significado ele já é mais possível, ele já não é tão improvável. Acusar a nova perspectiva disso é estar acusando as pessoas dentro do debate de uma falácia que eles apresentam provas. No caso de significados desconhecidos ou improváveis, é quando, pelo menos o que podemos inferir do caso, é falta completo atestação histórica, atestação dos seus usos reais, como é o caso de Canfield, que não nos dá nenhum tipo de fator histórico para uma interpretação de nomos como legalismo, o que torna então o seu argumento um pouco falacioso. A quinta falácia é o apelo descuidado ao material de fundo.
Deixa eu explicar. Essa falácia é semelhante ao apelo a significados desconhecidos ou improváveis, porque aplica mal o pano de fundo de uma determinada palavra, embora esse pano de fundo possa não produzir um significado desconhecido ou improvável. Vamos dar alguns exemplos para facilitar a compreensão disso. Um desses exemplos que o Carson cita, e talvez ele é um exemplo até apropriado por conta de coisas bem atualizadas e modernas que nós temos escutado, é em João 3,5, no termo água e espírito. O Carson vai citar que alguns intérpretes traduzem rúdatos dentro daquele contexto por sêmen masculino. E, portanto, o que Jesus estava falando era fazendo uma relação entre nascimento natural, que era a água, e nascimento espiritual, que seria o espírito. Ou seja, você escolhe significados que nem sempre são muito prováveis para aquela palavra, porque você desconsidera o material de apoio que você teria como o próprio Antigo Testamento. Um dos alunos do Carson foi o que mostrou para ele que esse texto sobre água e espírito deveriam ser melhor interpretados como cumprimento de Ezequiel 36, 25 a 27, que fala sobre esse lavar e esse espírito que viria sobre aquele que nasceria de novo. Onde o termo água e espírito, então, significaria uma metáfora para falar de renascer, água e espírito, e ela fez, o Carson em muitas oportunidades fala disso, e ele diz que foi algo até assim maravilhoso para ele ver essa pesquisa e ver como casava a dissertação dela, o argumento dela, dessa aluna, com aquilo que João estava falando, usando um material de apoio, no caso do Antigo Testamento, de forma sábia e apropriada. Não indo para várias outras fontes, de uma forma irresponsável, sem considerar o contexto imediato da palavra e a sua possível influência do Antigo Testamento em seu significado, para poder clarear o seu sentido dentro daquele contexto. É muito complicado que muitas vezes se apele para significados possíveis, mas improváveis. Não, mas houve um autor na Grécia Antiga que escreveu numa rocha, debaixo de uma pedra, dentro de uma caverna, essa palavra no sentido de... Opa, tudo bem, alguém pode ter usado essa palavra num sentido específico. Agora, esse é o sentido mais provável da palavra nesse contexto? O material de apoio que você vai encontrar no Antigo Testamento, no contexto local de quando aquilo foi escrito, com o uso mais natural daquela palavra dentro daquele idioma e daquele período, é muito mais vantajoso, é um argumento muito mais forte do que encontrar um sentido possível daquela palavra em algum autor específico. E às vezes a gente cai nisso porque alguns léxicos acabam sendo um tanto irresponsáveis em apresentar possibilidade e significado. Você pega uma palavra e diz, essa palavra pode ter esse e esse significado. Opa! Mas qual é o domínio semântico disso? Por isso que léxicos de domínio semântico têm utilidades particulares àqueles que iniciam no conhecimento do grego. Se você pega, por exemplo, o léxico do Lounida, ele vai trazer cada palavra em vários locais do seu documento. Eles não vão só dizer, tá aqui a palavra e os vários significados possíveis da palavra. Não, existe um primeiro domínio semântico, um segundo domínio, um terceiro domínio semântico, e mostrando as probabilidades maiores do uso daquela palavra em determinado contexto, o que respeita muito mais o processo exegético. O ponto, então, máximo dessa falácia é ter o cuidado a usar o seu pano de fundo, as suas pesquisas históricas, na hora de encontrar algum possível sentido numa palavra. A sexta falácia é a famosa paralelomania verbal. Olha o palavrão. Mas é uma falácia muitíssimo comum. A paralelomania. Carson vai definir essa falácia como o fato de usar uma lista de paralelos verbais em algum corpo da literatura, como se esses fenômenos básicos demonstrassem ligações conceituais ou mesmo dependência, como se os verbos tivessem significado baseado em outros usos, em outros corpos de literatura. Importante notar que a paralelomania verbal, ela pode acontecer de uma forma assim, sem a gente perceber. Isso aconteceu muito tanto com Rudolf Bultmann como com C.D. Dodd, dois grandes eruditos do Novo Testamento e pesquisadores do mundo helenístico. O que acontece é que há uma procura por ir na literatura helenística e encontrar paralelos verbais, usos verbais daquela palavra, e ali tentar fazer uma relação com filosofias ou religiões de mistério da Grécia, com algum tipo de paralelo com o cristianismo, e fazer então aquilo que nós chamaríamos de escola das religiões, isso falando mais de uma influência em Bultmann do que em Dodd. Agora, quando o Samuel Sandman publicou em 1962 o seu artigo sobre paralelomania, ele não estava dizendo que nenhum tipo de paralelo é possível. Você pode pensar, por exemplo, no uso de arque e de logos em João, onde arque, de início, princípio, era uma palavra que era muito usada no contexto da filosofia pré-socrática, logos também. Então você tem um versículo só usando duas palavras que são muito técnicas
dos contextos das filosofias pré-socráticas, e você pode tentar encontrar um paralelo entre certos usos verbais ali dentro desse contexto. Agora, isso não pode ser levado à exaustão e acreditar que o uso de uma palavra dentro de um contexto extra-bíblico necessariamente vai trazer todo aquele contexto para aquele versículo. Exatamente. Ou seja, nós devemos evitar a paralelomania verbal, mas nós devemos evitar também a paralelofobia verbal, ou seja, o medo de fazer algum tipo de relação. Mais uma vez, para citar a nova perspectiva pode sofrer, na minha opinião, na nossa opinião, com alguma espécie de paralelomania verbal. Tentar fazer uma relação de igual com o uso, por exemplo, de obras da lei e dizer, olha, assim como a Caverna de Qumran, 4QMMT, ela cita obras da lei como marcadores de um povo, da mesma forma, obras da lei em Paulo significa isso. Isso é uma paralelomania verbal e é passível de crítica. Porém, nós não devemos ter uma paralelofobia disso, ou seja, Paulo estava imerso dentro do judaísmo. Ele conhecia esse termo. Nós estamos falando do judaísmo rabínico, nós estamos falando dos documentos de Damasco, nós estamos falando da literatura do Segundo Templo, a qual Paulo demonstra em suas cartas ter bastante conhecimento. Agora, qual é a ideia que nós podemos contrapor, por exemplo, a essa relação que a nova perspectiva faz? É que Paulo pode estar fazendo, na verdade, um contraponto a obras da lei e não necessariamente usando da mesma forma. Ou seja, na paralelomania verbal, eu pego e faço a relação de igual para igual. E isso é que é o problema. Eu preciso entender que muitas vezes existe a relação, mas é uma relação antagônica que o autor bíblico está usando. Um exemplo possível ainda dentro da nova perspectiva é justamente com relação à figura de Abraão. Nós encontramos dentro do judaísmo rabínico, tanto em Macabeus como em Jubileus, uma alta visão de Abraão como aquele que foi justificado por conta da sua fidelidade. Já em Paulo, em Romanos capítulo 4, nós encontramos que Abraão foi justificado independente do que ele fez e mesmo ele sendo ímpio. No judaísmo, Abraão não era considerado ímpio. Abraão era considerado uma figura importante. Então o que nós podemos ver, e é uma possível interpretação, é que na verdade Paulo não está fazendo uma relação de igual para igual com o judaísmo do Segundo Templo, mas na verdade ele pode estar fazendo um contraponto. Isso é uma possível resposta à nova perspectiva em Paulo, usando esse conceito de paralelomania e paralelofobia. Agora, seja intérpretes de João indo para a filosofia pré-socrática, seja intérpretes das cartas paulinas indo lá para 4QMMT dos textos de Qumran, você tem questões difíceis e disputadas sendo postas aí. Agora, existem certas paralelomanias que são exageradas. Quando você olha para o significado de justificação, muitas vezes, quando você olha para a própria teologia liberal, com Bultmann e Dodd, tentando criar relações muito íntimas entre as palavras que João usa no prólogo do Evangelho e outros textos helênicos, às vezes até mesmo defendendo posições que eu concordo, como defender o batismo de adultos, coisas assim, criando um tipo de paralelomania de sentidos de palavras, de sentidos verbais dentro da literatura clássica, como se eu trouxesse todo o significado, todo o peso da palavra fora daquela literatura para a literatura bíblica. Isso é exagerado e tem que ser provado. De novo, se você quiser argumentar que o uso de uma palavra traz um sentido atrelado a ela muito maior do que a própria palavra, como no caso da nova perspectiva em Paulo, com 4QMMT, lá do Qumran, no caso de intérpretes que tentam colocar um background mais grego em João, você precisa de argumento para provar. Você não pode simplesmente declarar. Chegar num púlpito e dizer, não, mas olha, na literatura helênica essa palavra foi usada nesse sentido, logo, opa, esse logo é um problema, porque você não pode criar esse paralelo muito íntimo entre o uso da palavra em um contexto diferente do contexto em que ele está inserido e achar que isso é autoevidente. Nós citamos aqui exemplos de grandes eruditos. Sim, né? Nós veja citamos só. coisas de alto... Agora, não existem exemplos mais bizarros. Pegar o nome de Jesus e dizer que significa alguma coisa relacionada a cavalo, porque é relacionada a um latim e tudo mais. É um claro exemplo de paralelomania extremamente equivocada e imatura. Junta uns 4 ou 5 falácias exegéticas. Exatamente, é uma soma das falácias. Veja, é importante dizer isso, Guilherme, porque a gente está tentando dar exemplos de eruditos. E isso é uma coisa que o Carson faz que eu acho muito maravilhoso. A gente está citando essas falácias exegéticas e olha só, vamos aqui falar mal do pessoal na internet. Não é? Porque é muito fácil catalogar erros teológicos na internet. Veja, Carson está discutindo falácias teológicas de grandes eruditos, que são falácias dentro desse aspecto lexical, que representam essas falácias ligadas a aspectos mais introdutórios do grego. Não é que essas pessoas conhecem grego introdutoriamente,
mas estão ligados às questões mais introdutórias do grego. Essas compreensões das falácias não existem para fazer a gente se sentir muito superior, porque as discussões aqui envolvem grandes nomes da exegese e da teologia. Então a gente tem que olhar para tudo isso com humildade e cuidado. O objetivo aqui não é fazer a gente ter instrumentos para bater nos outros, é para deixar a gente mais humilde e cuidadoso no estudo do grego. A sétima falácia é a da ligação da linguagem com a mentalidade. Essa falácia tenta argumentar que o certo uso de palavras ou de formas de construir a língua representa a cosmovisão de forma muito direta, baseado na língua daquele falante. Por mais que existam certas escolas da linguística que criem relações mais íntimas entre linguagem e raciocínio, de fato nós não podemos relacionar de forma muito íntima, de forma muito direta, análise de palavras com a forma de pensar de toda uma cultura. Esse tipo de falácia deu origem até mesmo a algumas obras muito clássicas, como obras que comparavam a forma de pensar hebraica com a forma de pensar grega, que se baseava fundamentalmente em comparar o idioma. E comparar o idioma descreveria de forma muito direta as formas de pensar. Muitos vão argumentar que o hebraico pensava em imagens e, consequentemente, seus substantivos são mais concretos e vívidos, por isso não existe gênero neutro, para o semita tudo está vivo, e isso é um jeito muito estranho de olhar para a língua. Agora, isso é um pouco esquisito. Se tudo fosse considerado morto simplesmente porque está em gênero neutro, topaidion não poderia ser considerado um ser vivo para nenhum pensador grego, que é um absurdo. Então, topaidion, as crianças não poderiam ser consideradas como seres vivos para nenhum pensador grego. Esse é um tipo de falácia um tanto comum, que tenta dizer como é que os gregos pensavam a partir das palavras para tentar criar significados um pouco mais complexos na exegese. O que a gente precisa compreender é que dentro do primeiro século, 300 anos antes de Cristo, 300 anos depois de Cristo, o que nós temos é um judaísmo helenístico. O que nós temos são autores que estão misturados numa cultura tanto grega como hebraica. Ora, o povo judeu da Palestina já tem sofrido uma espécie de helenização mais forte, mais pesada. Então essa mistura de cultura, essa mistura de pensamento, essa mistura de língua e mentalidade, ela já tem ficado mais acentuada dentro desse período. Ou seja, tentar argumentar algum tipo de interpretação no Novo Testamento, fazendo uma diferenciação de pensamento entre grego e hebraico, ela é perigosa. O que nós devemos fazer é estudar a língua dentro da sua cultura e dentro da sua função social, mas sem tentar acessar uma mentalidade ou um argumento pela mentalidade deles. Nós devemos ir direto ao texto, tentar entender, buscando pistas mais objetivas, como o contexto e também como aquela palavra ou aquele termo é usado em outros contextos. É muito comum que esse tipo de argumento surja dentro de debates sobre doutrina da salvação. Porque os gregos pensavam em termos de passado, presente e futuro, porque o hebraico não conseguia fazer isso muito bem, então o grego foi o melhor ambiente para a revelação da imagem de Jesus. E isso tudo são argumentos falaciosos. Você não pode presumir sobre raciocínio puramente a partir da linguagem. Claro, há uma relação entre linguagem e raciocínio. O raciocínio acontece prioritariamente através da linguagem, mas você não pode correlacionar significados teológicos profundos a um tipo de mentalidade grega por causa da forma como o idioma funcionava. Argumentos sobre a temporalização dos verbos no grego, sobre o aoristo, sobre passado, presente e futuro, sobre algo que foi feito de uma vez por todas, e isso definia parte do raciocínio grego sobre salvação. Isso tudo é perder o foco do debate exegético. Se você reparar nessas falácias, a gente está muito mais preocupado com aquilo que o texto não diz do que aquilo que o texto diz. No fim das contas, entender essas falácias nos ajuda a não fazer o texto dizer mais do que aquilo que ele realmente pretendia dizer. Então é isso, essa é a primeira parte do nosso mini curso de falácias de vocabulário. E se vocês gostarem desse modelo um pouco mais acadêmico, um pouco mais de profundidade, até mesmo de termos e tudo, vocês gostarem, curtirem, nós vamos voltar então com a parte 2 e continuar as outras 9, 8 falácias que faltam. Esse vídeo não substitui os outros ambientes de informalidade, onde a gente discute sobre teologia, com a boa edição de Gabriel Tuller, com brincadeira, com bom humor, mas a gente quer também ter um espaço para conversar um pouco mais sério sobre temas acadêmicos um pouco mais difíceis, mas que a gente julga serem também importantes para aprofundar o debate teológico aqui na internet.